Olá, ouvinte do Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Eu sou a Marilane Freitas e hoje trago um trecho do livro da escritora Djamila Ribeiro, cujo título é Cartas para Minha Avó. Vamos ouvir? Enquanto escrevia essas cartas para você, meu irmão Denis, o mais velho, me enviou uma foto sua, avó. Você estava toda altiva, usando roupas brancas e com um turbante na cabeça. Fiquei observando cada detalhe da imagem. Me demorei imaginando quais histórias havia por trás das rugas em seu rosto. Quantas vidas tinham sido afetadas por aquelas mãos calejadas que curavam cobreiros e davam esperança aos que foram benzidos. Mas nada me chamou mais atenção do que seus olhos. Um olhar penetrante, forte e de novo altivo. Minha mãe carregava o mesmo olhar, apesar de ele ter sido encurvado pelo tempo. Às vezes ela falava só com olhares e eu aprendia a decifrar cada um deles. Saia daqui. Fique quieta. Não se meta. É conversa de adulto. Quando seu pai for trabalhar, você vai se ver comigo. Um olhar, porém, me é inesquecível. Um olhar que só mulheres cúmplices podem trocar. Confirme com seu pai que a compra custou tanto. Veja se seu pai desligou o chuveiro para que eu tenha tempo de checar a carteira dele. O resultado desse olhar significaria compras a mais no supermercado, roupas novas fora do Natal, guloseimas no domingo. Se seu pai gastar dinheiro na rua, que a gente tire o nosso, minha mãe dizia. Essa cumplicidade, porém, tinha um sentido mais profundo, o de me proteger das violências que somente mulheres sofrem. Esse olhar poderia ser feio para quem mexesse com a gente na rua, de fúria para vizinhos que dissessem lascivamente: suas filhas estão crescendo. De amor e afeto quando ela me dizia para dormir com ela na cama. Se as injustiças do mundo me deixam indignada, foi porque olhos altivos, negros da cor da noite, me acolheram antes que eu pudesse aprender as palavras, antes que eu soubesse o que era feminismo ou luta política. Olhos que me repreenderam quando eu estava errada e que me ensinaram a humildade de pedir desculpas. Por mais que você e minha mãe se desentendessem constantemente, seus olhares eram quase iguais. Penso que somente a geração futura poderá fazer justiça às mais velhas ou compreender outros olhares. Como se diz no candomblé, os mais novos precisam dos mais velhos, reconhecer o caminho pavimentado, mas os mais velhos também precisam dos mais novos para seguirem existindo e terem senso de continuidade. A força dos olhares cúmplices, seus e de minha mãe, mesmo que menos frequente do que desejávamos, foi fundamental para me ensinar a ver o mundo pela perspectiva da mulher que enfrenta visceralmente o mundo. Ao ver seus olhos na foto, entendi de onde herdei os meus. Essa obra da Djamila é uma obra muito intensa e, ao mesmo tempo, a gente acaba se reconhecendo um pouco em vários momentos desse livro, porque como não falar de vó, né? Acho que a avó é um assunto que todo mundo sempre vai ter algo para dizer, né? E só a ideia, né, que ela teve de trazer essas várias cartas que ela escreve
para a avó dela, que é a dona Antônia, né? Já foi de uma sensibilidade, assim, muito, muito incrível para mim, sabe? E quando ela diz nesse trecho, que eu fiz a leitura, né? Se as injustiças do mundo me deixam indignada, foi porque olhos altivos, negros da cor da noite, me acolheram antes que eu pudesse aprender as palavras, antes que eu soubesse o que era o feminismo ou luta política. Então a avó, ela sempre vai ser essa figura que nos antecedeu, né? Que veio muito antes de nós, numa época em que tudo era totalmente diferente e que, apesar de todas as vivências, as dores que elas passaram, eu tenho certeza assim, que elas sempre tentaram reservar o melhor para nós. E para mim hoje foi bem emblemático essa temática, porque hoje, 23 de abril, é dia de São Jorge, né? Então, essa data, assim, para mim, ela é muito... Eu lembro muito da minha avó, porque a minha avó era aquela pessoa que era devota de São Jorge e, consequentemente, essa devoção passou, né, de geração em geração. E aí não teve hoje, assim, como lembrar, né, de toda essa ancestralidade mesmo, né, de tudo aquilo que ela nos ensinou. Então, hoje, por exemplo, era um dia de procissão, da gente estar acompanhando a procissão, e no bairro onde eu nasci, cresci, que era onde a minha avó vivia, tinham duas procissões, né? Então, a gente seguia na procissão da Igreja Católica e sempre no meio do caminho a gente se encontrava ali com a procissão do Ogum, né? Com o pessoal da Umbanda, do Candomblé. E era muito bacana o respeito que existia, sabe? Entre as duas denominações. Uma passava, a outra também, sempre em algum momento das ruas principais essa procissão se encontrava, né? Então isso foi uma coisa assim que me marcou muito na minha infância, na minha adolescência, né? E hoje eu me peguei lembrando muito dela, né, de como a gente vivia esse dia, né? Então a gente acordava cedo. Na verdade, nos 3 dias tinha novena e a gente participava das novenas. Então tudo isso são heranças, né? Ensinamentos que ela nos deu. E eu acredito que tudo, né, de um ser humano, de uma pessoa, vem deste ser ancestral, né? Que cada um de nós criou, né, com a convivência, com as conversas, todas essas imagens assim que a Djamila traz nesse livro. E para mim assim foi muito, muito bacana ler esse trecho, porque esse é só um dos trechos da obra, né? Então, como hoje também é Dia Mundial do Livro, né? Já fica a indicação aí para os nossos ouvintes para conhecer a obra da Djamila Ribeiro e aproveitar ao máximo, né, dessa obra, porque ela é uma obra realmente muito bacana. E para vocês, né, como que funcionou essa relação de mãe e filha, avó e neto, né? Conta pra gente. A gente vai estar, né, nos nossos canais de comunicação, no Spotify, no Instagram. E aí, se você puder, conta pra gente nos comentários o que você achou deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E sigam as nossas redes sociais, @Leitura com Afeto Podcast, no Instagram e no YouTube. E fiquem com a gente até o próximo episódio e um grande abraço afetuoso. Até mais.